qualquer outro dia. Não imaginava a experiência que eu teria. O céu se abriu, meus olhos contemplaram a visão do rei, sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, tocou meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. O céu se abriu, meus olhos contemplaram a visão do rei, sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, tocou meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras, no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Hoje é terça-feira, dia 4 de março de 2023, que Deus te abençoe nesse dia, de uma forma rica e abundantemente. Hoje, terça-feira, dentro do programa Manhã Manda Aqui, nós temos o quadro Falando Francamente, com a presença do nosso querido escritor, palestrante e pastor Ricardo Andrade. Pastor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wander, bom dia, amigos. Sempre um prazer poder estar junto com você aqui às terças-feiras e poder te ajudar aqui na condução do programa. É um privilégio. Todo meu. Aprendo muito. Bom dia, Léo. Como vai você? Tudo bem, meu amigo? Conte-me tudo e não me esconda nada. Como foi a sua noite de ontem para hoje? Um pouco sono do baianinho. Ângela Voltier, bom dia, minha amiga, tudo bem? Bom dia, pastor, tudo bem? Amém. E você dormiu bem? Está melhor? Não. Ontem você estava meio xoxinha. Hoje eu ainda estou meio xoxinha. Ah, é? Verdade. Mas hoje você vai se alegrar. Estou igual a Bruna Carla. Hoje você vai ficar... Estou sentindo minhas forças indo embora. Tá chegando a hora, hein? Ô, dona Ângela. Mas eu estou pronta. Amém. Hoje nós vamos estar motivados, vamos ficar aleluiados no programa. E você vai ver as suas forças revigorando através do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Eis que te digo. Aleluia. Dê um spoiler para os nossos internautas sobre o programa de hoje, dona Ângela Voltier. Hoje vai ser muito interessante. O pessoal aí que ainda tem dúvida de quem é realmente em Cristo, hoje vai aprender a sua verdadeira identidade. Então, muito bom.
Com o pastor Ricardo Andrade. Aí você rimou, tá vendo? Identidade com Ricardo Andrade. Vamos lá. Então, como a Ângela falou, programa de hoje, falando francamente, o tema crise de identidade cristã. Você realmente sabe quem é em Cristo? Assim como as pessoas possuem as crises de identidade pessoal, na vida cristã também isso ocorre. Ocorre por conta do não saber, como diz a pergunta, quem é em Cristo, e por conta de não saber quem é Cristo. É mesmo, hein? Nas duas vertentes, a gente vai encontrar gente um pouco perdida, mas com a graça de Deus a gente pode ajudar alguns hoje. Então, já quero incentivar a você, deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar, abençoar e trazer instrução através da programação de hoje. Faça isso nas suas redes sociais. São 10 horas e 15 minutos, eu peço desculpas a você, porque começamos um pouquinho atrasado, ou melhor, bem atrasados, mas tivemos um problema técnico, mas glória a Deus que aqui estamos para te fazer a companhia. Nós aqui fazendo companhia para você e você fazendo companhia para a gente, dando uma carona onde quer que você esteja em todo o território nacional ou além das fronteiras. Ângela, hoje nós temos datas comemorativas, então vamos a ela e você, que é a nossa garota propaganda, pode fazer menção delas. Hoje é o Dia Nacional do Parkinsoniano. Então, diagnóstico precoce retarda a progressão da doença a tempo. Um dia de prevenção. Isso. Conscientização e prevenção. Isso. Tem pessoas que acham que o Parkinson só atinge pessoas de mais idade, mas não. O grande exemplo que a gente tem é aquele ator do filme De Volta para o Futuro, Michael J. Fox, que com 30 e poucos anos já foi acometido dessa enfermidade. E pessoas que têm uma estrutura física muito boa também, às vezes são acometidas com isso. Quantos boxeadores sofrem hoje de Parkinson? Por conta das pancadas na cabeça, será? Ou será que é uma questão... Não, às vezes Ai, meu Deus. Agora me fugiu a palavra. Às vezes nem é nem consequência de pancada, às vezes é do próprio organismo. Eu tenho uma tremedeira involuntária, eu preciso fazer um teste. Aquele cantor que a gente entrevistou aqui, ele tem Parkinson e ele nunca lutou boxe, né? O José Carlos. Exato, ele nunca lutou, nunca fez nada. Ele é artesão. E existem níveis também, né? Também. E existem níveis. Tem um nível mais leve, tem um nível mais severo. E é preciso que as pessoas se conscientizem. Lógico que com tratamento você tem como equilibrar e tal, dar uma grande melhorada. Ângela, a prevenção sempre é o melhor caminho em tudo na nossa vida. Com certeza. Então, os exames de rotina e rotineiros devem ser feitos constantemente para, se identificar alguma situação, já ter um tempo hábil para começar o tratamento. O problema está quando a pessoa não faz a prevenção e descobre quando uma situação já está muito avançada. Grave já, exatamente. Né? Geralmente aqui é assim, né? Porque você faz exames de rotina, ou você tem um acompanhamento médico, ou você procura o acompanhamento médico, mas geralmente no sistema nosso de saúde ele é muito espaçado, né? Você fazer exames de rotina não é tão simples assim para quem não tem um convênio, para quem não tem uma estrutura melhor nesse sentido. Então, que Deus ajude, né? Amém. Com certeza. Que Deus ajude. Verdade, pastor Ricardo. Vamos lá, dona E Ângela. hoje também é o Dia Mundial dos Animais de Rua. Opa! Né? A adoção pode transformar a realidade deles. Lembre-se, eles estão ali pelo abandono e irresponsabilidade humana. É verdade. Apesar que tem uns cachorrinhos de ruas, das ruas que são bem tratados, viu? Lá na minha rua tem um cachorro que ele é da rua, mas todos os vizinhos cuidam dele de um jeito extraordinário. Eu às vezes sinto uma pontinha de inveja daquele cachorro. Ah, meu Deus do céu! Fica na rua uma semana. Fica na rua uma semana. Não, mas é bacana mesmo. Temos que cuidar dos bichinhos, né? Beleza. E encerramos hoje as Ok. datas. Hoje, dia 4 também de abril, nós temos aniversariantes. Para você que está aí no Facebook, no Instagram e no YouTube, que está aniversariando hoje, receba os abraços da Igreja do Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores Sérgio Joel e Leonor Estevanato, fazendo menção que o pastor Joel ainda está nos Estados Unidos, provavelmente retorna amanhã, né? Provavelmente. Provavelmente vai estar. Ele vai trazer presente para todo mundo, estou sabendo. Espero que Foi a sim. Ângela que me contou isso, né? Vai Quero ter marcar. souvenir para todo mundo aí. Meu pode ser um iPhone. Aí deve ser um pouquinho mais barato, pode trazer uma camisa do Mengão para mim, por favor. Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo em Diadema, a Bruna Fernanda Silva dos Santos está aniversariando hoje também. A Elaine Cristina Araújo, parabéns para as nossas irmãs Brasil para Cristanas ali de Diadema.
A nossa Igreja Brasil para Cristo em Vila Formosa, o João Pedro Almeida Azevedo está aniversariando hoje. Parabéns para você, João Pedro. Lá na nossa Igreja do Brasil para Cristo de Terra Preta. Terra Preta é a igreja do pastor Geraldo. Pastor Geraldo, se estiver assistindo, a pergunta que não quer calar para o senhor, qual é, pastor Ricardo? Sarou. Sarou? É a Sofia dele. A filha dele. Parabéns para você, Sofia de Souza Ávila. E também o Isaac Reis de Oliveira está aniversariando hoje na nossa Igreja do Brasil para Cristo em Terra Preta. Aqui no Mandaqui, o Gustavo Gonçalves Barbieri está aniversariando hoje. O Gustavo é filho da Mônica e do Gabriel. Parabéns, Gustavo. E a Heloísa Xavier Queiroz. Heloísa, parabéns para você também. Nós queremos orar com vocês e por vocês, sempre às terças-feiras o pastor Ricardo Andrade direcionando esse tempo de oração. Queremos orar pela sua vida também, internauta, de uma forma geral, para que Deus conceda a sua presença, a sua proteção e o direcionamento sobre a sua vida. Vamos orar com o pastor Ricardo. Amém. Senhor Jesus, nós primeiramente te louvamos, te bendizemos e te adoramos, Pai, por essas vidas as quais o Senhor criou, Deus colocou à sua disposição em lugares diferentes e hoje tem cuidado e tem abençoado, Pai. Que cada localidade, Senhor, onde elas estão, cada família, Senhor, onde elas estão, elas vejam a boa mão do Senhor agindo sobre elas, Pai. Nós temos nesse grupo de hoje crianças, Pai amado, temos adolescentes, temos pessoas já adultas e pedimos que a mão do Senhor, que consegue e sabe abençoar cada um de maneira diferente, Pai, as abençoe, Pai. Te louvamos pela saúde, te louvamos, Pai Santo, pelo cuidado com cada uma dessas vidas, Pai. Te louvamos pelo favor, Deus, e por essa data tão importante em que eles celebram mais um ano de vida, mais um ano de história e de existência nessa terra, Pai. Dá a eles graça, Senhor Deus, favor e cuidado em todo o tempo, os preserva e os abençoa, Pai. É o que nós te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai. Glória a Deus, amém. Agora na capital paulista, 10 horas e 21 minutos, nós vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. Vamos a ela. A mínima hoje de 18 graus, a máxima de 29, sol com muitas nuvens agora pela manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, a chuva para. Obrigado, dona Ângela Vautier, você é a nossa garota... Como é que é? Do tempo. Do tempo, eu ia falar Obrigado, mas quem trabalha nessa área, o que é? Não lembro a palavra não. Então tá bom, deixa para lá. Nós vamos ao intervalo, já voltamos daqui a pouquinho com o pastor Ricardo falando francamente dentro do programa Amanhã Manda Aqui. O tema hoje, crise de identidade cristã. Você realmente sabe quem é em Cristo? Voltamos já já. Prevaleceu, graças a todos O Deus Criador que me formou pra sua glória me fez livre. A sua justiça prevaleceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não vivo mais eu,
Agora na capital paulista são 10 horas e 27 minutos. É muito bom ter a sua companhia. Quero dar um bom dia aqui para o Leandro que chegou, né, Leandro? Tudo bem? Substituindo o Léo. Seja bem-vindo. Amanhã manda aqui. Privilégio. Sua filha está bem? Tranquilo? Ah, então tá bom. Pastor Ricardo Andrade, hoje, crise de identidade cristã. Você realmente sabe quem era em Cristo? Você acredita que estejamos vivendo uma crise de identidade cristã? Creio que sim, creio que, na verdade, há muito tempo já, né, pessoas passam por essa crise por não saber quem são em Cristo. E como eu disse no primeiro bloco, por também não saber quem é Cristo. Sem essas duas situações muito bem definidas na nossa vida, a gente se perde na vida cristã. Porque você não reconhece quem Ele é e você não reconhece quem você é nele. E isso te desconfigura. Isso faz você ficar buscando um Cristo, como disse o autor do livro lá, que esqueci agora o nome dele, um Cristo genérico, um Cristo que atenda às suas necessidades, e fica buscando satisfazer-se em alguma coisa que não é o próprio Cristo. Então você não sabe nem quem você é, nem quem é Ele. Então você fica perdido no meio de um cristianismo que pode te encaminhar para um monte de coisa, depende do lugar onde você está. Acredito que o tempo que Jesus passa aqui treinando os discípulos para caminhar com Ele é exatamente para essa transferência de conhecimento, de saber quem Ele é. No entanto, Sim. Ele pergunta para Pedro sobre isso. E há alguns momentos que Ele pergunta para eles a respeito de quem as pessoas diziam que Ele era, e posteriormente Ele pergunta, e vocês, quem dizes que eu sou? E Pedro faz aquela declaração extraordinária. Exatamente. Inúmeras vezes ele fala sobre quem ele era, né? E inúmeras vezes ele diz às pessoas, vocês são tal coisa, vocês serão tal coisa, vocês... Para também dar esses dois vislumbres para a gente saber exatamente em que terreno a gente está, né? Quem nós somos em Cristo. Não depende do que a sociologia fala, não depende do que a sociedade fala, não depende até mesmo daquilo que eu falo, depende só daquilo que Ele fala. Então, o que Ele define sobre mim é o que eu sou, e não, às vezes, o que eu mesmo penso sobre mim ou o que a sociedade ou as pessoas pensam sobre mim. Mas o que o próprio Jesus diz que eu sou, então eu sou isso. É claro, existe um trabalhar na vida das pessoas, na nossa vida, existe Deus está ainda nos moldando para realmente chegarmos a 100% daquilo que Ele nos enxerga, mas nós já somos aquilo. Em Cristo, segundo a palavra de Deus, já somos mais do que vencedores. Sim. Mas estamos enfrentando algumas tribulações. Verdade. O mesmo Paulo diz, vocês estão enfrentando leves, momentâneas tribulações. Mas isso não apaga a glória que há de vir sobre vocês. Jesus já declarou sobre nós, através do Espírito Santo, na vida do apóstolo Paulo. Vocês são mais do que vencedores. E junto a essa declaração, existem muitas outras que vão nos mostrando quem nós somos em Cristo Jesus. No contexto do Antigo Testamento, ainda que não estivesse vivendo o cristianismo, mas nós entendemos que tudo é sobre Ele. O Antigo Testamento apontava sempre para Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. Sim. Mas eles viviam uma outra realidade. Mas dentro disso, nós percebemos, e eu separei 2 exemplos aqui, de pessoas que passaram por essa crise de identidade, de quem eles eram em Deus. Percebendo que eles faziam parte dentro de um contexto de uma nação que trazia Deus como Senhor, o Adonai, sobre a vida deles. O primeiro deles é Moisés. Nós até em outros programas já falamos sobre ele aqui. Êxodo capítulo 3, o versículo 11, quando Moisés tem aquela teofania, a manifestação do anjo do Senhor na sarça que ardia e não se consumia, Deus o convoca para viver uma aventura extraordinária. Eu imagino a aventura no bom sentido, Claro. a experiência de Moisés caminhar com Deus e viver tudo aquilo que ele viveu. Tremendo, né? Tremendo. A própria experiência da sarça, algo extraordinário. Com certeza. 40 anos depois dele ter saído do Egito, ele lá no Monte Horebe, apacentou no rebanho do seu sogro, Deus se manifesta nele de uma forma teofânica, maravilhosa. Uau, isso é bom demais. Mas quando Deus o convoca e chama para uma grande missão, no versículo 11 do capítulo 3, se a Ângela puder colocar na versão nova Almeida atualizada, por favor, ele vai dizer assim, então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele está dizendo, puxa, quem sou eu? Ele está com uma crise existencial, porque quando você lê aquilo que o escritor do livro de Hebreus faz menção, você vai entender ou subentender que Moisés ele tinha consciência de um chamado na vida dele.
Quando a Bíblia fala que ele foi preservado e as pessoas olhavam para ele e via que era um menino belo, não era só a beleza de Moisés que chamava a atenção. Dava-se a entender, dentro do contexto hebraico, que era um menino que as pessoas olhavam e entendiam que havia uma missão sobre ele. Sim. Então preserva, a princesa acaba preservando e no decorrer da história na vida dele. Hebreus capítulo 11, Ângela, por favor, o versículo 23 a 26 vai dizer o seguinte, vamos lá. Então Moisés perguntou, pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, mas não é só o aspecto bonito que chamava a atenção dentro do contexto hebraico lá. E não temer o decreto do rei, porque havia muitos outros meninos que deveriam ser bonitos também e não foram preservados como ele. Pela fé, Moisés sendo homem feito. Então ele é dentro de um contexto ainda quando ele era príncipe do Egito. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sim. Ele tinha sua mãe biológica que criou ele, né? Então ele sabia da origem dele, ele sabia que ele era hebreu. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Aí o versículo 26 vai dizer, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Nós entendemos que Moisés, quando ele vai tentar tomar aquela dianteira e ele acaba matando os egípcios, porque ele quer defender seu povo. Sim. Aí ele foge, ele passa 40 anos. Mas o que eu quero dizer, ele já tinha uma concepção de um chamado. Com certeza. Quando ele passa os 40 anos lá junto do seu sogro, e que Deus aparece para ele aos 80 anos, ele está numa crise de identidade. Ele está dizendo, quem sou eu? Então, se um homem como esse pode passar por uma crise de identidade, nós também podemos passar por ela. O problema é não permanecer nela. Exatamente. Tendo a concepção de quem é Deus, aí muitas vezes a gente, como um cristão, como uma cristã, a gente passa a olhar para nós com um olhar diferente do que Deus olha para nós. Quando Moisés vê a manifestação de Deus na frente dele ali, a pergunta dele é essa, mas quem sou eu? Quem sou eu diante dessa manifestação tão grande na minha frente? Eu acho que essa é uma indagação que vem sobre nós. Talvez ele conhecesse, a gente não tem detalhes muito profundos da infância de Moisés. Uhum. Talvez foi na infância que, com esse contato com os hebreus, talvez ali entre os escravos, a mãe ainda, ou algum parente, ia contando para Moisés que ele tinha uma família hebreia, de hebreus, que ele tinha uma história com aquela nação. E foi crescendo, talvez, dentro do palácio, mas convivendo com os hebreus, pela proximidade ali, escravidão e tudo mais. Talvez alguém foi contando para ele. E quando chega esse momento, e talvez ele até conhecesse, e servisse o Deus dos hebreus, o Senhor. E aqui, quando ele chega diante de Deus, eu entendo que muitas pessoas passam por isso, Wander. Passa por isso. Essa crise de quando a gente chega diante de Deus e a gente se olha de um jeito por conta de uma história de vida, por conta de decisões que tomou, por conta de coisas que viveu. Você acha que as experiências frustradas do passado podem gerar em nossas vidas uma crise de identidade em Deus? Eu seria capaz de fazer tal coisa? Elas, com certeza, elas minam o potencial que Deus enxerga em você. Porque sempre quando você vê alguém com indagações diante de Deus, no Antigo Testamento, ou às vezes até no Novo Testamento, é por conta de coisas que eles viveram. Quando a gente encontra Moisés, ele já tinha 80 anos de idade, praticamente? 80 anos. 80 anos de idade. Então, assim, viveu toda uma história. Criado fora da família, cresceu com o faraó. Depois não deu certo a história com o faraó, porque ele voltou a defender os hebreus. Os hebreus também não fizeram caso dele, então ele volta para o deserto, se casa com uma mulher, já tem uma história de vida, e aí ele encontra com Deus. E Deus chama ele para fazer algo tremendo. Você vai ser ele. Como eu vou libertar Israel? Quem sou eu? Quem sou eu? Ele está se diminuindo, ele está com uma identidade totalmente deturpada. Um sentimento de culpa sobre ele pelo fato dele ter praticado um homicídio? Claro. Eu estou dizendo assim, todas as feridas da vida dele vieram à tona naquele momento. Toda a nossa história de vida vem à tona quando a gente se encontra com Deus. E a gente pergunta, peraí, eu não posso ser aceito por esse Jesus. Eu não posso servir a Jesus. Por quê? Porque na minha história tem um monte de coisa errada. Na minha história de vida tem um monte de coisa que não deu certo. Eu já tentei, não deu certo. Então, quem sou eu? Por isso que é bonito a graça, que a graça não diz respeito sobre o que podemos entender Deus falando para Moisés,
Não, sou eu quem vou ser com você. Você pode ficar tranquilo. Não é a sua história que vai reger a sua vida. Eu vou ser com você. Eu vou reger a sua vida. E por isso que hoje nós entregamos a nossa vida a Jesus. Para que os nossos traumas, para que as nossas falhas do passado, nossas frustrações, não venham reger a nossa vida. Amém. E hoje muita gente é regida por isso, não é? Aconteceu um trauma na vida afetiva, uma separação, uma traição, a Isso pessoa acaba nunca mais se relaciona com ninguém. Acaba desabilitando essa pessoa para viver. Para viver um fracasso profissional, a pessoa nunca mais quer fazer nada. E assim você encontra muita gente em condições E como essa. vem, às vezes, dentro da estrutura de igreja local, ele não é capaz de se envolver com nada porque ele mesmo está se Tem uma desabilitando. frustração. Exatamente. E o que Jesus diz? Exatamente, E o que Jesus diz, Mateus capítulo 11, se não me engano? Vinde a mim. 23, 11, 23. Vinde a mim. 11, 28, 11, 23. 11, 28. Vinde a mim. Ângela, me ajuda. É 11, 11, 28. 28. 11, 28, obrigado. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Então, assim, não é sobre nós, é sobre ir até Ele. E esse texto fala exatamente aquilo que o Senhor já mencionou. Ó. Vem a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha o versículo 29 que vai dar aquilo que o Senhor disse. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprender dele. O Senhor falou sobre conhecer Jesus. Exatamente. Para que eu possa ter uma identidade estruturada, eu preciso aprender Claro, sobre ele. porque você não pode se entregar a alguém que você não conhece. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele diz, capítulo 2, ele diz, não sou mais eu quem vivo. Por quê? Porque na história do apóstolo Paulo tinham muitas coisas, tinha muitas histórias. A Bíblia não relata todas as prisões que ele fez. A Bíblia não relata todos os homicídios aos quais ele consentiu. Relata um, que é o de Estevão. Mas quantas coisas Paulo não participou? Para todo mundo temer do jeito que temia, não foi uma situação, não, foram várias empreitadas que a Bíblia não conta, não registra. Mas muita coisa aconteceu. Então, na história do apóstolo Paulo, devia ter muita frustração, muita tristeza, muitas marcas. Aí ele chega e diz, olha, não sou mais eu quem vivo. Porque se eu for viver naquilo que eu vivi de experiência, não vou dar conta. Mas Cristo vive em mim. O olhar para ele mesmo era miserável de um homem que sou. Exatamente. Mas a graça de Deus é sobre a minha vida. Exatamente. E era um cara tratado por Deus e aprendeu com Cristo porque ele sabia da sua identidade. Ele sabia, tem um momento que ele está defendendo o seu apostolado. Ainda que não houvesse necessidade de fazê-lo, mas ele tinha convicção quando ele está falando do chamado de Deus sobre a sua vida. Porque, desculpa te cortar antes, Wander, porque tem um período da nossa vida que é um período pós esse conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Você vê que existe um Gideão ainda em Juízes capítulo 6. É o segundo exemplo. O segundo exemplo, então, desculpa, não, então tudo vamos bem. Pode. Então, é exatamente esse segundo exemplo que eu ia dar para o senhor. Gideão, além de ter uma crise de identidade, porque ele estava dentro do contexto de uma nação que tinha uma promessa de Deus, Sim. de Adonai, ele também tinha uma baixa autoestima. Juízes capítulo 6, Ângela, versículo 15, vai dizer... Gideão respondeu, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou menor da casa do meu pai. É verdade. Ele está com a síndrome da poeira. Eu sou pó, meu irmão é pó, meu primo é pó, minha tia é pó, a minha família é uma poeira só. Eu gosto muito desse texto. E a 6,15, Juízes 6,15. E a leitura que eu faço dele, Wander, é a seguinte. Na verdade, não é mimimi do tal do Gideão. Porque, na verdade, ele é realmente menor da sua família. A família dele é a menor e o clã é o menor. Então, assim, a leitura que ele está fazendo, é claro, é por conta de tudo que Israel está vivendo nas mãos, acho que dos filisteus aí, né? Na mão dos filisteus. Mas realmente tudo isso é verdade. E aí Deus vem lembrar ele de uma coisa, como lembrou Moisés, como lembra a nossa. Não, fica tranquilo. Eu também vou ser com você. Porque por mais que você seja o menor, a sua família seja menor e o seu clã seja o menor, existe um Deus que pode pegar pessoas desse tipo, desse jeito, Verdade. e fazer dessas pessoas gloriosas, grandiosas, com uma história maravilhosa, escrever o nome dessas pessoas na história do mundo. Né? Gideão hoje ele é pregado, sei lá, quantos anos, 10 mil anos atrás, 5 anos atrás, não sei. Mas o nome dele ainda é conhecido até hoje. Por quê? Pequeno, de família pequena, de lugar pequeno, mas que Deus fez ele ser grande. Né? Essa é a história de Abraão, essa é a história da Bíblia. Né? Por isso que o apóstolo Paulo também escreve as coisas e fala assim, olha,
Vocês não foram chamados por causa da inteligência de vocês, por causa da sabedoria de vocês. Segundo o mundo, vocês nem eram reconhecidos, mas O senhor quebra a gente, né? o Senhor nos mostra a realidade. Ó, o comentário do nosso querido teacher, pastor Carlos Eduardo, ele faz uma pergunta, né? Na verdade, acho que são duas perguntas. Será que pode haver uma diferença entre a crise de identidade de personagens como Moisés, Elias ou Isaías e a nossa geração? Será que eles não sabiam o seu potencial e se julgavam abaixo dele, enquanto muitos em nossa geração pensam ser o que não são? Com certeza eu responderia, né? Porque hoje em dia, por conta do hedonismo, por conta de várias situações nesse sentido, o ser humano está superlativizado, né? Se você senta com alguém que vai falar sobre você e ele é um motivador, ele é alguém que trabalha com desenvolvimento humano, ele vai falar, não, você não explorou nem 5% do seu potencial. Você não é pouca coisa, não. Ele começa a te jogar lá para cima. E aí, na verdade, hoje o evangelho precisa trazer a gente para a realidade. E como descobrir isso, pastor? Como ter uma autoestima equilibrada em Deus? Como conseguir? Somente conhecendo a Deus, Wander. Somente conhecendo a Deus. Isso também entra na pergunta do pastor Carlos Eduardo. Somente conhecendo a Deus para você saber realmente quanto potencial você tem e quanto você tem que deixar que o potencial de Deus te conduza. Porque nós temos uma capacidade inerente do homem, né? O ser humano tem uma capacidade intelectual, o ser humano tem uma capacidade física, o ser humano tem capacidades a serem exploradas do ser humano, independente dele conhecer a Deus ou não. O ser humano tem essa capacidade. Mas ela pode ser totalmente potencializada, entendo eu, quando esse ser humano está em Cristo. Isso para todas as áreas, principalmente para a sua espiritualidade. Só que hoje em dia, como eu disse, o ser humano está um pouco superlativizado, Deus tem que trazer o ser humano para a realidade. Hoje, o ser humano pensa que não precisa de Salvador, porque ele dá conta da vida dele mesmo. E aí vem a palavra de Deus, vem Deus dizer, não, sem um Salvador você não consegue. Não consegue chegar aos céus, não consegue vida eterna, não consegue nome no livro da vida. E para você entender que você precisa de um Salvador, você tem que entender que você é um pecador. Uhum. E isso te rebaixa. Isso te diminui. Isso põe você no seu lugar. Na verdade, hoje nós somos aqui lavados, remidos. Você é um pregador do Evangelho, o pastor Carlos Eduardo é outro pregador do Evangelho, mas somos todos pecadores. E temos que abaixar nossa cabeça e pensar todos os dias, eu preciso de um Salvador, eu não consigo me salvar. E isso me põe no meu lugar. Isso não me diminui como ser humano, mas isso reduz aquela minha pequena, não sei se é soberba a palavra certa, mas aquele ímpeto de fazer tudo e conseguir tudo por conta própria. Mas como encontrar... Eu já acredito que você já me respondeu exatamente o quê? Esse ponto de equilíbrio, porque existe um excesso de humildade que às vezes acaba prejudicando o que Deus quer fazer. Sim. A humildade é uma excelência que nós devemos ter na nossa vida. Na verdade, o humilde, ele nunca vai reconhecer que ele é humilde. Porque, não, eu sou humilde mesmo. Pronto, deixou de ser humilde. Né? Mas nós, por evidências externas, reconhecemos pessoas que são humildes, são pessoas que são quebrantadas, e nós devemos buscar a humildade sempre. Sim. Mas quando o excesso da humildade acaba atrapalhando? Pode ser que não seja o contexto dos dois exemplos que dei, mas existem pessoas no nosso tempo que às vezes não fazem alguma coisa para o reino de Deus por excesso de humildade, dizendo, quem sou eu? Não, eu não. E nunca se envolve, porque acham que não são capazes. E é um excesso, às vezes, de não sei se seria uma falsa humildade dentro disso. Aí eu classifico como o seguinte, Wander, não seria humildade, né? Porque a humildade, ela é o seguinte, você faz, mas o que você faz não te eleva acima das pessoas. Vamos supor, você tem um chamado para pregação do evangelho. Você é uma pessoa humilde, você vai lá e prega. Você prega com a sua capacidade, você prega com aquilo que Deus te entregou, você prega. Se isso arrebatou multidões ou poucas pessoas, para você não tem tanta relevância. Você fez, e se alguém te elogia, você fica feliz, mas isso também não te soberbece. Se alguém te critica, você releva aquilo, você pensa sobre aquilo, mas também não rouba de você. E isso para mim é a humildade. Mas é a pessoa que não faz, Ricardo, porque ela se sente... Isso não é porque ela tem humildade em excesso, é porque ela não tem estima para fazer aquilo. Você tem que ter uma estima, uma autoestima, uma estima
um conceito básico de saber o seguinte: não sou eu, dentro do reino de Deus, não sou eu o promotor das coisas, mas é Deus. É Deus quem capacita, é Deus quem me dá as palavras, é Deus quem me orienta, é Deus quem me faz ser. Então, dentro do reino, não, sou tão humilde que não vou fazer. Não é que você não é humilde. Não é que você é tão humilde que não vai fazer. É que você não tem a estima básica para poder fazer alguma coisa e saber que é Deus quem vai fazer. Ou você é tão soberbo a ponto de pensar assim: não vou fazer porque eu não tenho capacidade. E você está contando só com a sua capacidade, não com aquilo que Deus faz. E dentro do reino de Deus, quem faz todas as coisas é o próprio Senhor. É Ele quem capacita, é Ele quem orienta, é Ele quem ajuda. Então eu vejo que tem gente que deixa de fazer, meu amigo, porque não é porque é humilde. Não vou conseguir. Não, é porque pensa que depende dela. E ela já deixou de ser humilde, porque está pensando que depende dela, e não está dependendo de Deus. E aí cai num problema, na verdade, da autoestima, ou da estima elevada, ou da inexistência da mesma. Como me equilibrar dentro de um jargão que nós falamos muitas vezes nos cultos? Muito é dito no meio pentecostal. O jargão é: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Como trazer isso para a minha vida sem se ensoberbecer e pensar mais além do que devo pensar? É difícil, né? Eu entendo essa frase como verdadeira, entendo ela com todo um contexto bíblico, né? É claro, guardada as devidas proporções. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, como o apóstolo Paulo diz aos Romanos. Então eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou mais do que vencedor, mas eu venço tudo? Não. Não. Depende do que é vencedor para você. O que é vencedor para a Ângela, para o Leandro, para o pastor Carlos Eduardo, para os irmãos que estão conosco? O que é ser mais que vencedor para mim? É ter uma casa lá no Alphaville 2? É ser vizinho do Rodrigo Faro? É ter uma Lamborghini no meu quintal? Eu sendo vizinho do pastor Ricardo Andrade já tá bom, né? Demais. É isso que é ser mais do que vencedor para mim? É isso que é ser mais do que vencedor para a Bíblia sobre mim? Então a Bíblia te diz algumas coisas, mas tem que ver o que a Bíblia diz sobre aquilo, né? A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus e tal. Isso é mentira? Não. Não, tudo isso é verdade. É a mesma coisa. Tudo posso naquele que me fortalece. Você eu pode posso todas que a as Bíblia diz coisas? que eu posso. Mas quando você lê o contexto, você vai entender. Eu estou falando, aí você tem que pensar, na verdade, o que a Bíblia diz sobre mim é verdade? Sim, é verdade, mas o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que se eu buscar o reino de Deus e a justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz isso, então eu não vou ter falta de nada. A Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, então nada me faltará. Então, se a Bíblia diz isso, isso para mim é verdade. E por mais que as crises que a gente estava conversando aqui antes do programa, as crises possam se abater sobre o nosso Brasilzão, sobre o mundo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora, que nada é esse? O que não vai faltar? Será que é sucrilhos? Será que é carro novo? Deixa a minha paz vos dou. Então você tem que olhar o que a Bíblia diz. Exato. Eu entendo essa frase, virou até uma canção, né? Eu sou, que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho. Isso é real. O que a Bíblia diz que eu sou, o que ela diz que eu tenho, o que ela diz que eu sou. Isso para mim é verdade, porque a Bíblia não mente, a Bíblia ela não há erros nela. Agora tem que entender o que a Bíblia está dizendo sobre essas coisas, para você também não se frustrar. A Bíblia diz que eu seria rico. Não, a Bíblia nunca disse isso. Diz que nunca te faltaria o pão. E a Bíblia diz que não vai faltar o pão se você pedir o pão, que é a oração que Jesus ensina. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Dá-nos hoje. A Bíblia nunca disse sobre outras coisas. A Bíblia diz que quando tiver o que vestir e o que comer, seja feliz, contente, alegre. E Jesus sempre orientou os discípulos e através da palavra dos evangelistas nos deixou conscientes que teríamos as nossas dificuldades. No mundo tereis aflições. Né? Aí tem gente que ele diz, tem de bom ânimo porque eu venci. Aí tem alguns que encaixam algo que não está. Vós vencereis também. Aí começa. Não tem nada disso, não. Né? Ele venceu, é a vitória dele que nós vamos alinhar para obtermos essa vitória. Com certeza. Mas qual o contexto dessa vitória? O que ele prometeu a respeito? Mas em Cristo, mano, eu vejo assim que o mais importante para a gente poder meditar é que em Cristo nós estamos tomando sobre nós aquilo que Jesus conquistou para nós. Isso é o mais importante para o crente saber. Pera, o que eu sou em Cristo? Você é vencedor, tal. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas o mais importante é sobre o que Cristo nos entregou para que nós sejamos nele. Né? Eu sou salvo.
Não porque eu semeei uma boa semente ou porque eu plantei. Não, eu sou salvo porque Cristo me garantiu a salvação. Todo aquele que crê no meu nome será salvo. Amém. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio no sacrifício da cruz do Calvário. Por mais que hoje ainda eu faça algumas decisões erradas, escolha coisas erradas, eu creio no sacrifício de Jesus. Então eu sei que eu sou salvo em Jesus. E isso, ninguém vai me tirar. Amém. Ninguém vai me tirar, porque está dentro de mim. É uma identidade que temos, né? Eu sou salvo. Faz parte da minha vida. Eu posso desviar amanhã, irmãos. Eu posso acontecer qualquer coisa. Eu vou sempre me lembrar, não, existe um Jesus que morreu por mim. Existe um Deus que morreu por mim. E eu vou, com toda a minha força, trabalhar para ser digno daquilo. Amém. Mesmo sabendo que não vou conseguir, mas vou trabalhar com todas as minhas forças para ser mais santo, para ter o pensamento mais puro, para ter um comportamento mais reto, para ser mais íntegro, para poder fazer valer isso na minha vida. Mesmo sabendo que isso não vai, porque isso eu recebi. E hoje faz parte da minha identidade saber isso. Eu sei quem eu sou. Quem que você é? Eu sou salvo. Então, para qualquer pessoa que quer ter alguma marca na sua identidade, a primeira marca é essa: você é salvo. Isso é uma coisa que nos identifica, né? Não existe ainda uma marca física em nós, mas existe como era no povo de Israel, né? O povo de Israel tinha marca física. Exatamente. Né? O sinal da aliança. A nossa circuncisão. A nossa circuncisão, espiritual. exatamente, é no coração. No coração. Então, qual que é a marca, que é a sua identidade principal, que você vai apresentar um dia nos céus? Peraí, eu sou salvo. Por que você é salvo? Porque eu criei em Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é o meu Aleluia. Senhor. Entreguei a minha vida para Ele. Tomei sobre mim o sangue dele. Não é o nosso sangue. Verdade. A gente quer morrer por Jesus. Eu não quero morrer. Eu quero morrer em Jesus. Em Jesus. Não quero morrer para Jesus. Eu quero morrer em Jesus. Eu tomei sobre mim o sangue dele. Então eu criei no sacrifício que ele fez. Eu criei na palavra. Quando eu li, outro dia eu estava lendo o Evangelho de João, se não me engano, e no Evangelho está escrito o seguinte: o que os homens devem fazer? E Jesus responde: crer naquele que Deus enviou. Amém. É muito simples. A vida eterna é essa, que crê. Cara, é muito simples. Crer naquele a quem Deus enviou. E a gente sabe quem que Deus enviou foi o próprio Filho. Então a maior marca na minha identidade, na sua identidade, eu acho que na nossa, é dizer: não, eu estou salvo em Jesus. Glória a Deus. Essa é a nossa identidade, a nossa identificação celestial. Né? O selo do Espírito é esse. Ó, aqui, chega lá nas portas dos céus, lá, bate lá na porta, abre aquele portãozão lá de ouro. Dizem que é Pedro que vai estar lá, né? Recebendo a cada um. Aí chega lá: quem que você é, amigão? E ele com a chave desse tamanho. né? Chave gigante na mão dele lá. É brincadeira. Dá sua identidade aí, amigão. Sua identidade: eu sou salvo. É verdade. Glória Tenho a sobre Deus. mim o sangue de Jesus. Eu criei. Ô, Ângela, o pastor Ricardo, quando ele fez menção, né, que tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário é nosso direito, lembrei daquela canção, lembra? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse. É nossa herança, toda a vida, todo o poder. É isso. Tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós. Aleluia. Do que o que está no mundo. Que época Aí, ó, boa. conta a história dessa música quinta-feira, né, no seu programa. Boa. São 10 horas e 55 minutos, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com o pastor Ricardo Andrade, falando francamente hoje sobre crise de identidade cristã. Você realmente sabe quem é em Cristo? Nós já voltamos já. O amor acabou, a chama apagou, a vida se foi, os ossos secaram, a esperança morreu, tudo se perdeu, o vazio ficou, fôlego cessou. É preciso voltar ao primeiro amor, depender do Senhor, nele a ressurreição. É preciso
Agora na capital paulista são 11 horas e 1 minuto. Eu aqui com o pastor Ricardo Andrade, falando francamente. Crise de identidade cristã, você realmente sabe quem é em Cristo? Pastor Ricardo Andrade, eu lhe dei 2 exemplos e nós falamos sobre eles, do contexto do Antigo Testamento, Moisés e Gideão. E o Senhor, de uma forma espetacular, nos direcionou sobre as experiências de cada um deles. Agora eu vou citar outros exemplos dentro do contexto do Novo Testamento de pessoas que tinham uma consciência de quem eles eram em Cristo. Certo. Uma delas é o próprio Cristo, né? Então, o chamado e a posição e a missão dele. E o outro, João Batista. Vamos ao João Batista. João, na verdade, o Batista. João, capítulo 1, versículo 19 a 23, ele vai dar uma resposta às pessoas que estão indagando quem ele era, a respeito dele. E ele vai responder isso com muita excelência. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 ao 23, vai dizer: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então ele tem uma identidade definida: eu não sou o Cristo. Ele poderia dizer, né? Não, eu sou o Messias. Uau. Não, Poderia deixar no ar também, que muitos fazem, né? É. Muitos fazem. Você tá? Não sei. O tempo dirá. O tempo dirá. Isso é meio pentecostal, esse negócio aí. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Isso quebra também o argumento do Espiritismo, que diz que João Batista é reencarnação de Elias. Exatamente. E uma das coisas que nós precisamos ter consciência é que dentro da doutrina de Allan Kardec, para uma pessoa reencarnar tem que morrer. Elias nunca morreu. Então não tem como ser reencarnação, né? Ele diz: não sou. Então perguntaram: você é um profeta? Ele respondeu: não sou. Você é o profeta? É o profeta, Eles obrigado. aguardavam. Disseram-lhe então: diga quem é você para que podemos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo, de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama. Ah, obrigado, é verdade. A minha leitura está feia hoje. A voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele é cônscio de quem ele é. Totalmente. Não, deixa, E deixa um não pouquinho é mais, sobre Jonathan. ele, é quem ele está representando. Ele é a voz física Do quê? daquele que já clama no deserto. É um clamor que já vem acontecendo. Preparem o caminho do Senhor. Mas ele é a voz física, ele é a expressão física. Ele é o profeta que Deus levantou e depois foi chamado de profeta não por ele mesmo, mas pelo próprio Jesus, né? Do próprio Deus, que já está clamando: preparem o caminho para a chegada do Messias. Todo o Antigo Testamento é isso. É um caminho de preparação. No entanto, ele é o último dos profetas do Antigo, né? Porque ainda que ele está vivendo já dentro do contexto de uma nova aliança que vai estar surgindo, ele ainda é daqueles que está profetizando, apontando A o chegada do Messias. Messias, Exatamente. Então, Aí, por isso que acho que é João que faz menção que a lei e os profetas duraram até João o Batista, né? Jesus dizendo Sim. sobre isso, em relação ao contexto do surgimento Anunciação do Messias. Exatamente, E é tremendo você ver João Batista assim, né? Sabendo muito bem quem ele é. Eu gosto muito do Evangelho de João Batista e isso é o que nós indicamos, né, para as pessoas. Pastor, o que eu leio primeiro para conhecer Jesus? Evangelho de João. Ali você sabe quem Jesus é. Ali você consegue conhecer o Messias. Ali com uma leitura pausada, uma leitura concentrada, você se converte ali. Né? Você se converte ali. Porque uma vez, explicando para minha mulher e para meus filhos, né, sobre Jesus. Mas quem é Jesus? Me perguntaram. Falei: Jesus é aquele que dá sentido para a nossa vida. Mas por quê? Porque João Batista disse que ele era o verbo. Né, o Logos. E o verbo, na concepção dos meus filhos, da minha esposa, a professora, dos irmãos, na nossa vida, uma frase sem o verbo não faz sentido. Monta uma frase sem o verbo. Não tem sentido. E quando o João Batista diz, é claro, ele está falando sobre o Logos. Ele está falando sobre algo muito maior do que o exemplo que eu dei. Mas no nosso contexto ali de família, de crianças naquela oportunidade,
serviu muito bem, serve para mim até hoje. Que Jesus é aquele que dá sentido para a nossa vida. Por quê? Porque ele é o verbo dá sentido às coisas. Você coloca ele no meio da frase, você consegue entender se é presente, se é passado, se é futuro, se é o que está acontecendo, para onde vai, sobre o que significa. Então, assim, é ele quem dá sentido. E você lendo o Evangelho de João, você percebe que João percebeu isso quando começou a sua escrita. Continuou sabendo disso e morreu por isso. Então ele sabia quem era Jesus, isso mudou a vida dele. Uma coisa que eu acho interessante no João o Batista é exatamente ele ter uma identidade definida e ele não precisa se alinhar de acordo com os líderes religiosos da época. Ele é totalmente o oposto daquilo que o ritual judaico habitualmente fazia dentro dos conceitos dos partidos religiosos. Sim. Por exemplo, as roupas sacerdotais, as roupas de cada partido político, dos fariseus eram de um jeito, dos saduceus eram de outra maneira, e João vem do seu jeito, Exatamente. com roupas de pelo de camelo, do seu jeitão, comendo lá os gafanhotos e mel silvestre. Isso. Ele vem e ele não precisa se adequar no contexto assim, de uma religiosidade que Jesus confronta dizendo que era uma religiosidade falsa, no sentido de chamá-los de sepulcro Sim. caiados, e ele não precisa, né, porque ele tem uma identidade definida. E quando você tem a sua identidade em Cristo, você sabe que tudo é sobre ele, mas de acordo com quem você é. Exatamente. Quando ele chega para Gideão, ele sabia que Gideão era quem era, e das limitações de Gideão. Foi o anjo do Senhor, é uma cristofania ali, é o próprio Deus aparecendo para Gideão. O próprio Deus aparece para Moisés. Deus não sabia que Moisés ia dizer tudo aquilo, que Moisés ia falar todas aquelas coisas? Claro que sabia. Mas ele está disposto a usar dentro da personalidade de cada um. Quando você vê os autores dos evangelhos, cada um com uma particularidade. Mateus com a sua particularidade, né, e respeitando a particularidade educacional, cultural, linguística de cada um deles. Eu creio que, propositalmente, as escolhas de Jesus vieram para ensinar isso. Depois de ter passado a noite em oração, ele levanta para escolher os seus discípulos. 12 horas ele passou orando. Hein? Alguns dizem que foi 1 hora para cada discípulo. Depois de uma noite de oração, eles levantam para escolher os discípulos. E se você pensa friamente, Wander, hoje a gente na hora de escolher, até de escolher o timinho que vai jogar com a gente lá, a gente vai sempre para os melhores, não é? Verdade. Pô, você fala, pô, preciso de um canhoto bom ali, preciso de um destro bom, preciso de um cara que joga mais na zaga. Jesus não. Ele não escolheu os melhores. Ele não vai em nenhum momento até o templo para fazer escolhas. Ele poderia dar um migué, não, vamos mandar até a cidade de Jerusalém ali, ia lá no templo e escolhia. Ele não vai até os partidos para escolher pessoas. Para mostrar para a gente que literalmente não é uma linha de produção, não é sobre a nossa capacitação, não é sobre nós. É o que Jesus ensina para os seus discípulos. Depois de andar com eles 3 anos e meio. E deram um trabalho para ele. Deram um né? trabalho. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É isso que ele diz. Mas eu vou precisar trocar o meu jeito de falar, o meu jeito de ser, o meu jeito de andar. Não, não precisa nada disso. Fiquem em Jerusalém até... Hoje, qual que é o nosso ensinamento? Meu irmão, se revista do Espírito Santo. Foi o que você pregou no sábado? Sejam cheios do Espírito Santo. Sim. Se você for cheio do Espírito Santo, você pode estar de bermuda. É verdade. Você pode ter cabelo black power. Você pode ser careca. Você pode ser o que for, desde que não fira os princípios da fé. Exatamente. Né? Porque a gente fala sobre isso, beleza, então eu vou ser naturista e você é um pregador do evangelho. Não é isso que Deus pretende. Não é isso que Deus quer com a sua vida. Mas dentro dos princípios do evangelho, você pode ter o jeito que você for. Você pode até se vestir de roupa de pelo de cabelo e comer mel silvestre. Não tem problema. Porque Deus vai te usar do jeito que você é, porque não é sobre você. É sobre o revestimento que vem sobre você. É verdade. Glória a Então Deus. isso é muito importante. O outro exemplo é o próprio Jesus, que nos ensina a como ter essa identidade definida. Eu gosto muito do texto de João, capítulo 4, quando ele tem um encontro com a mulher samaritana. Certo. E a mulher samaritana indaga a ele, dizendo, olha, quando o Messias vier, né, eu sei que ele vai nos esclarecer, vai dizer sobre todas as coisas. Aí o versículo 26, Ângela, ele dá essa resposta para a mulher que mostra uma identidade definida que Jesus está nos dando um modelo de como devemos ser nele. Aí ele diz, então Jesus disse à mulher samaritana, eu sou o Messias, eu estou falando com você.
Identidade definida. Definida. E o Evangelho de João, que você falou muito bem, ele apresenta Jesus se intitulando e definindo aquilo que ele era várias vezes. Acho que Várias são vezes. 7 vezes que ele fala assim: eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Sim, eu sou o pão da Eu vida. sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida. E assim sucessivamente. Eu sou, ele tinha uma identidade definida. Para mim, esse texto, claro, ele tem muitas nuances dentro dele, mas o que ele deixa claro é o seguinte: não viva com dúvidas. Olha o barulhinho. Não viva com dúvidas sobre o que você é em Jesus ou sobre quem Jesus é. É. Ah, quando o Messias chegar, ele vai vir e tal. Ele falou: eu sou o Messias. Sim, sim. Não fica com mais dúvida não, minha filha. Mas quando? Não. Eu estou falando com você. Eu sou o Messias. Jesus, ele redime toda dúvida ali. E isso é um modelo, apesar da nossa humanidade, de também sermos cônscios de quem somos em Cristo. Claro. O que eu estou dizendo, não viva com dúvida. Nem sobre quem ele é, nem sobre quem você é nele. Porque aí ele já dá logo, diria assim, ele vai com os 2 pés no peito. O Messias vai vir. Não, eu sou o Messias. Não tenha dúvida, não é João Batista, não precisa ir para o deserto, não precisa procurar outro, não é Judas, não é Teudas, não é ninguém. Sou eu o Messias. Ele tira todas as dúvidas que tem. Ele não vai vir, ele já veio, eu estou falando com você aqui agora. Eu sou o Messias. Para ela foi impactante na hora, para ela foi talvez, mas para a gente aprender. No Evangelho não tem lugar para dúvida. Depois a Bíblia diz o seguinte: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, assim, não há lugar para dúvida no nosso meio. E o medo traz o quê? Dúvida. A dúvida traz o quê? Medo. É um ciclo. Então não há lugar para isso. Por quê? Porque você tem certeza. Esse aqui que eu estou crendo, esse é o Messias. E ele está falando com a gente. Ele fala com a gente como falou com essa mulher. Então esse é o Messias. E nele o que você é? Aí você vai ter depois definições propriamente bíblicas sobre o que você é nele. Vamos se você ver crê isso, nele. então, quem somos em Cristo. E cada versículo que eu colocar, o senhor pode pontuar, por favor. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 12, dona Ângela Voltier. João 1,12 diz que: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, eu sou filho de Deus. Agora, a pergunta que não quer calar: é comum um jargão popular, dona Ângela Voltier, alguém dizer para você, para mim, em vários lugares da nossa sociedade: todos nós somos filhos de Deus. Isso é verdade? É o que a resposta básica é essa resposta que o Leandro sempre deu, né? O que nós damos também para as pessoas, né? Todos somos criaturas de Deus, mas primeiro, o filho não tem dúvida que é filho, na minha visão. O meu filho, eu não tenho dúvida de quem eu sou filho. Eu sei que eu sou filho porque essa pessoa, ela dá vida por mim, ela me ama, ela cuida de mim. Então eu não tenho dúvida de quem eu sou filho. Quando alguém te pergunta o que você é em Jesus, você pode falar um monte de coisa. Se você esqueceu de falar que você é filho, você está com um problema muito sério. O Espírito dentro de nós clamava a O Pai. Espírito testifica ao teu espírito que você é filho de Deus. Então é uma coisa muito importante. Nossa primeira resposta deve ser essa: quem que você é em Jesus? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Deus me escolheu assim, Deus me fez assim, Deus me criou assim. Eu, por crer, Deus me pôs o seu. Cara, você agora foi tomado como filho de Deus. Então, todos são filhos de Deus? Pergunta para as pessoas o que elas são e elas vão responder. Se as pessoas responderem com essa veemência ou com algo maior ainda, com essa certeza: não, eu sou filho de Deus, então essa pessoa é. Se ela titubear: não, eu também sou filho de Maria, também sou filho do Preto Velho, também sou filho da... Então, essa pessoa não é. Né? Não temos 2 pais, 3 pais. Temos um pai. E esse pai é o próprio Deus. Uou. Segundo, são várias revelações da palavra que mostram a nossa posição e quem somos em Cristo. Eu separei apenas algumas. Lógico. A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, Paulo ele vai escrever àquela igreja dizendo que nós somos santuário do Espírito Santo. Isso é forte. Eu entendo que eu sou o CEP de Deus. Olha o que diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço.
Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, versículo anterior, ele diz que nós somos santuários do Espírito Santo. Sou filho e morada dele. Exatamente. É onde o apóstolo Paulo, em outro texto, ele diz que Deus guardou em nós o óleo precioso. Né? O Espírito Santo mora em nós. Além de filho, exatamente o que você, além de filho, hoje eu sou o lugar onde o Espírito Santo está. Eu gosto de usar uma frase, é apenas uma forma ilustrativa, né? O Antigo Testamento tinha a Arca da Nova Aliança. Hoje nós somos esta arca, porque carregamos a presença de Deus. Sim, sim. Tem uma canção antiga também, a Ângela vai saber, que fala sobre... Agora me fugiu, está falando na cabeça agora, me esqueci. Não tem problema, pastor. Mas que escancara isso, né? Escancara isso. Nós não tínhamos valor? Não. A Bíblia diz que você foi comprado por um preço e que agora ele colocou em você o óleo precioso. Então, além de ser filho, você também, com certeza, é um santuário. Ainda na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, 1 Coríntios, o capítulo 12, versículo 27, vai dizer-nos que nós somos membros do corpo de Cristo e juntos nós formamos esse corpo. Olha o que diz. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, individualmente eu sou membro, eu sou uma pessoa que tem uma função dentro do corpo. Ser membro de um corpo, você tem uma finalidade, você tem um propósito. Você não tem nada no seu corpo que não tem um propósito. Eu tirei uma vesícula do corpo, eu sinto dificuldade por ter tirá-la. Eu não posso comer muito, imagina com vesícula, né? O pastor Ricardo sempre fala, quando ele me vê comendo, imagina com vesícula. Se sem vesícula é assim, né? Individualmente somos membros e deste corpo. Então fazemos parte de uma instituição que é a igreja. Exatamente. É onde essa filiação nos põe, né? Nos põe para um propósito de vida. Por isso que eu digo, Wander, conhecer a Deus muda tudo. Porque te faz ter o sentimento de filho. No Haiti, o país que eu visitei, são milhões de órfãos. Né? No mundo, eu diria que esse número do mundo é de milhões também. De pessoas que não têm paternidade. Quantas pessoas que não têm pai e mãe vivo, mas são abandonados? Emocionalmente, psicologicamente, afetivamente. Essas pessoas vão encontrar paternidade onde, Wander? Se crerem, vão encontrar paternidade em Deus. Deus é o pai dessas pessoas. Deus é o pai dos órfãos, segundo a própria palavra diz. Então, onde elas vão encontrar valor para a vida delas? Sendo que uma mulher, uma criança aqui no nosso país, aqui, ó, no nosso norte, nordeste, aqui, é vendida com 11 anos de idade, com 9 anos de idade. Não é para trabalhar em casa, não, para prostituição. Como ela vai encontrar valor, Wander? Como uma criança que vive no lixo a infância inteira vai encontrar valor? Como os dados vão encontrar valor? Milhões no mundo. Como tantas pessoas vão encontrar valor em Cristo Jesus? Porque Ele a comprou por um preço e disse, vocês são meu santuário. A coisa mais importante vai estar em vocês, que é o meu Espírito Santo. E aí você percebe que Deus te põe como filho, te dá um valor e te coloca para um propósito. Quantas pessoas no planeta não vivem sem propósito de vida? Sem saber para onde vão? Sobem numa ponte e se jogam lá para baixo, porque não tem por que viver, não tem razão de viver. Vivem uma vida toda, vai trabalhar, chega para casa, às vezes até constitui família, mas sem sentido, não encontram sentido. E aí começam a acender uma vela, vão até dentro de uma mata tomar um chá, vão fazer alguma coisa para poder encontrar um sentido para viver, mas não encontram. Mas Jesus dá sentido, porque Ele te põe dentro de um corpo. Verdade. Você tem uma função, eu tenho uma função. Verdade. Por quê? Porque Ele pegou e colocou a gente dentro de um corpo, como você disse. Às vezes nós somos mesmo pequenos, mas tira a cartilagem do seu joelho. Você vê quanto é que você sofre. Tira a lubrificação dos seus olhos para ver quanto é que você sofre. Tira a sua língua. Você não pode falar mais para ver quanto que você sofre. Uma unhazinha. Tira uma glândula do seu corpo, você vê que você sofre. Então, e que dirá os grandes órgãos, que dirá os membros do corpo. Mas Deus nos dá um sentido. Deus nos dá um valor. Então, em Jesus você vai encontrando tudo isso. E aí, pelo menos eu, quando olho e vejo isso, me sinto muito mais, talvez, pastor Carlos Eduardo, do que eu sou por conta disso. Eu olho e falo, caramba, eu não sou pouca coisa, não. Porque se Deus me fez tudo isso, me escolheu... Deus conhecendo a gente, decidiu nos escolher para fazermos e cumprirmos isso, o amor dele ter nos alcançado, não é por causa de nós, é apesar de nós. Exatamente. Por isso eu entendo ser pressionado pelo amor de Deus, pressionados pela graça de Deus, amarrados em corda de amor. Eu entendo essas expressões por conta disso.
Você olha para você e fala, cara, eu não sou nada. Mas aí Deus olha e fala, cara, você tem. Cara, quando eu olho para minha vida, neguinhozinho lá do Morro de Teresópolis, vivendo a infância que vivi, meu pai alcoólatra, cheio de dificuldades, vivendo uma vida cheia de escassez e tal, e ver o que Deus já fez na minha vida, a minha história só pode ser escrita por Ele. Porque certeza. era provável que eu seria quem... Era provável que eu não seria quem eu sou. Então, uma unção daquilo que era improvável, eu ser alguém na vida, o Senhor me escolheu e mudou a minha história. É a mesma coisa quando você pega a genealogia de Jesus, você começa a ler ali, de repente você encontra... Que é isso? Você encontra Judá. Judá não, Tamar, a esposa de Judá, que se tornou esposa de Judá. As situações que aconteceram e tal, era improvável que aquela mulher estivesse ali. Mas não foi por causa dela, e apesar dela, o amor de Deus a alcançou. Raabe, puxa vida, Raabe, talvez você diria, não está na genealogia de Jesus, Claro, está lá mas na tá lá. genealogia de Jesus. Mateus, porque ele era um pouquinho assim, puxado para o lado machista, ele nem faz menção do nome Betsebas. Ele fala a mulher de Urias, né? Ele faz menção nisso na genealogia, né, em algumas versões, que está fazendo menção a Betseba. Ela estaria ali dentro na genealogia, uma unção era provável que eles fossem qualquer outra coisa, menos estar dentro da genealogia de Jesus. Exatamente. Mas o amor de Deus nos alcançou. Exatamente. Era provável que o pastor Ricardo Andrade seria um sambista lá de escola de samba, gostava. Muito e tal. provavelmente. Então, um cantor de Eu pagode. estive na casa da minha mãe uns finais de semana atrás. Eu estava almoçando lá e ela estava com a Dani, com a minha esposa, e ela falou assim, Daniela, obrigado por ter ajudado meu filho. Por quê? Porque, assim, hoje ele, com certeza, estaria dentro de um bar, bebendo todos os dias, porque eu gostava muito de bebida, né? Eu gostava muito de beber. Cerveja, não importava se era terça-feira de tarde ou de noite, já tomava uma cerveja. Gostava muito, várias vezes já entrei em coma alcoólico 2 vezes, desmaiava direto, porque bebia demais. E minha mãe falou para ela, obrigado. Aí a Daniela até ficou se achando na hora, né? Ah, não, eu sei, né? Eu sei que pode seu filho é ser o que ele é e tal, tudo mais. Mas é isso, é pessoas que foram alcançadas. Pessoas que foram alcançadas. E o Evangelho, na verdade, se você souber quem você é em Jesus e saber quem Ele é para você, cara, você fez o casamento perfeito. Verdade. Sua vida vai ser uma bênção. E o que ele nos torna? Pedrão, o apóstolo Pedro, com todo respeito, ele nos dá uma direção de quem ele nos tornou em Cristo. Sim. Olha lá, Ângela, a primeira carta dele, de Pedro, capítulo 2, versículos de número 9. Vocês, porém, são, olha quantas coisas que nós somos em Cristo. Só antes de você ler, não estamos e não seremos. Certo? Não é transitório, presente. porque não estamos. Não é futuro, porque não seremos. A Bíblia diz que nós somos isso. É verdade. Não é uma coisa, não, se vocês estão isso. Não, eu estou pastor hoje. No céu, com certeza, não vai ter culto para a gente dirigir, conduzir lá, o próprio Senhor vai estar lá e a coisa vai acontecer naturalmente. Hoje eu estou como alguma coisa que um dia vai findar, que um dia vai acabar. Hoje o Leandro está como um técnico de som, mas não, a Bíblia não diz que nós estamos. Verdade. Não diz Bom, que nós seremos. Um dia, quando você melhorar muito, você vai ser. Não, Bíblia não diz isso. O que Pedro está dizendo é que vocês já são. É verdade. Então, isso é muito importante estar. Por isso eu digo, você não é pouca coisa não, viu, dona Ângela? Por isso eu digo, você não é pouca coisa não. O que vocês estão rindo que nós queremos rir também? Porque o pastor disse que hoje ele está como técnico de SUI. Cuidado. Vigia na terra aí. Vamos lá, a leitura do texto do nosso querido apóstolo Pedro. Ele diz no primeira carta dele, capítulo 2, versículo 9. Vocês, como o pastor Ricardo bem disse, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tremendo. Então, eu sou uma geração eleita, fui eleito, tem um sacerdócio real. Caramba, tem gente que quer ser chiquérrimo porque serve a um rei. Nós servimos um sacerdócio real, celestial. Exatamente. Nós temos um pedigree dos céus. Amém. E, né? Aí, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos exclusivos de Deus. Isso é bom demais. Em Cristo nós fomos muitas coisas,
Nós nos tornamos muitas coisas que ele conquistou antes mesmo da fundação dos séculos, e ele nos fez ser. Vamos lá, Ângela, por favor. Efésios, capítulo 1. Já são 11h26, eu apenas vou citar e depois o senhor pode considerar, Tá bom. por favor. Então, Efésios, capítulo 1, versículo de número 3 a seguir, né, vai dizer lá, vamos lá, Efésios, capítulo 1, versículo 3 a seguir, vai dizer várias coisas, olha lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, nesse texto, segundo o apóstolo Paulo, eu já sou abençoado. Eu não serei abençoado. Eu já fui abençoado Exatamente. em Cristo. Exatamente. Segundo, o versículo 4 e o versículo 11 vai dizer que nós já fomos escolhidos. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tanto o 5 como o 11 diz sobre isso. Em Cristo também fomos feitos herança, com predestino segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, nós já fomos escolhidos. O versículo 4 novamente vai dizer que nós somos santos. Versículo 5 e o versículo 11 vai dizer que Deus nos deu um predestino. O que eu entendo de predestinação? Deus já me deu um destino antecipado, um pré-destino. Então, ele já tem um projeto eterno na minha vida. Sim. Ele já me deu esse projeto antes da fundação. Versículo 5 vai dizer que somos filhos de novo. Versículo 7 é para ganhar tempo, tá, Ângelo? Por isso que eu estou... Diz que somos redimidos. Esse aqui você pode colocar, o versículo 7. Olha que coisa linda, fomos redimidos. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Deus nos perdoou, fomos redimidos. Versículo 12 vai dizer que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Ele nos criou de uma forma assombrosa. Ângela, você é assombrosamente abençoada. O versículo 13, dentro daquilo que o senhor falou do Espírito Santo, e se a Ângela quiser colocar novamente, o 13, vai dizer que nele também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Fomos selados. Selados. Ó, propriedade exclusiva. Quando você é selado, está tudo linkado, uma coisa na outra. Com certeza. Né? Com certeza. E por último, versículo 22 e versículo 23, volta de novo à tona dizer que somos igreja e corpo. Então, quantas coisas nós já fomos e conquistamos em Cristo? Quantas coisas ele nos faz ser, né? Quantas coisas ele nos Ele faz nos ser? faz ser, pô, abençoado, porque eu me lembro ali. Eu vou repetir, ó, abençoados, escolhidos, santos com predestino, filhos redimidos, criados para o seu louvor e na sua glória, selados, igreja e corpo. Tudo isso. Eu diria, eu fecharia nos selados. Selados, porque quando você selava algo, acabou. Inviolável. Inviolável. Selava um sepulcro para ninguém abrir. Selava-se a carta, até que ela chega ao seu destino, ninguém abre. Isso pra gente é muito forte. Você já porque parou para pensar que... você é selado, Wander, até o destino. Verdade, é. O nosso destino não é nessa vida, até o nosso destino eterno. Qualquer crente estava dando glória a Deus, aleluia agora. Assembleia de Deus, a Bíblia está jogada para cima, tá? As cadeiras, o pessoal jogando no mano. Por quê? Você está selado. Só vai ser aberto no destino. Verdade. Não importa se vai ter sido levado numa charrete, num trem, num avião, não. Ninguém vai mexer. Isso aqui é inviolável. Vai ser aberto no destino. Essa é a nossa vida em Deus. Com Ele certeza. nos selou. Paulo tem essa convicção, a sua última carta que ele escreve é a sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo. E lá no capítulo 4, no finalzinho, que ele está falando as últimas coisas dele, ele está dizendo exatamente sobre isso, que ele já estava sendo oferecido em libação, ele aguardava o justo juiz, né? Ele aguardava a sua coroação, a recompensa que estava proposta para ele, e aquela frase célebre, que é o contexto daquele que sabe quem ele é em Cristo e quem Cristo é para ele. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Exatamente. Aleluia! Isso é maravilhoso, pastor. É só aguardar, né? Só aguardar agora chegar até o seu destino eterno. Às vezes nós diminuímos essas coisas e por isso elas não têm poder em nós. Ninguém, Wander, ninguém nessa vida pode romper esse lacre. Ninguém nessa vida pode desfazer isso.
os soldados romanos lacraram o túmulo de Jesus. Mas o lacre romano, ele é violável. É verdade. Rolaram a pedra, ninguém consegue. Não, Deus consegue rolar a pedra que não foi ele quem colocou. Agora o lacre que Deus põe, o selo que Deus põe, ninguém consegue. Nem inferno, nem potestade, nem seres humanos, nem nada. O apóstolo Paulo depois fala sobre isso. Olha, não tem nada que consiga tirar você da posição. Que é qual essa posição? Filho de Deus. Ninguém consegue mudar isso. Canta pra gente, Ângela. Eu tenho a marca da promessa. Meu Deus do céu. Dá uma palhinha pra gente, tá? Se tentam, tanarira, lararara. Dá uma palhinha, vai. Então eu vou cantar. Nós temos a marca da promessa. Agora são 11 horas e 31 minutos. Chegamos ao final da nossa programação. Queremos mandar um abraço ao pastor Joel Estevanato. Estevanato lá nos Estados Unidos está assistindo amanhã, manda aqui. Junto, além das fronteiras, nós estamos aí. Ó. Gratidão pela sua vida que nos permitiu entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nessa manhã. Que Deus lhe proporcione uma terça-feira maravilhosa. Lembrando para você que a Manda Aqui Online continua. Às 15 horas hoje, nós temos o programa do missionário Vitor, Missão Desafio em Ação. É um tempo precioso, onde ele sempre nos contextualiza em relação aos trabalhos feitos através da agência missionária Missão Desafio e também nos dá uma instrução da palavra a respeito desse assunto. Então participe a partir das 15 horas, Missão Desafio em Ação, com o missionário Vitor Soares, aqui nas nossas redes sociais. À noite, nós teremos aquele tempo precioso. Hoje é dia de comunhão, hoje é dia de edificação, hoje é dia de maturidade cristã e evangelismo. São os gêmeos, o grupo de evangelismo e maturidade espiritual. Nós vamos nos reunir e ter aquele tempo de ruminar a palavra que foi ministrada e temática desta semana. Amanhã, dona Ângela, com quem vou bater um papo? Amanhã, na Manhã Manda Aqui, eu vou receber o missionário Vando. Aí, ele é o missionário Vando Santos, que serviu durante muito tempo lá no Peru. Peru, né? Tá bom, a Ângela depois dá essa informação para a gente. Mas ele hoje é membro da Igreja do Brasil para Cristo em Terra Preta e amanhã nós vamos bater um papo com o missionário Vando. Nós vamos mandar abraço, pastor Ricardo, fica à vontade para as pessoas que interagiram conosco nas nossas redes sociais. Nosso irmão sempre junto com a gente, o capelão, segundo o pastor Carlos Eduardo, o capitão. Capitão. Né? O capitão capelão, Marcelo Caminha, um abraço para ti, meu irmão, que Deus te abençoe na Vila Albertina aí. A Heloísa Sanches. A Heloísa mandou lembrar que hoje é aniversário da cidade de Marília. Opa, um abraço para a cidade de Marília no total aí, para você também. E lembrando ela que nós vamos lá almoçar. Exatamente, não pode esquecer disso. E ontem ela também desenrolou tranquilamente aqui no programa, né? Glória a Deus pela sua vida, viu, querida? Que Deus te abençoe. O Carlos Alberto Flávio também, que Deus abençoe a sua vida. O Fagner Lima, lá do seu Zé Pizzas, um abraço para você, para o seu pai, para sua mãe, para sua família toda. Seu Zé Pizzas. O pastor Daniel Rocha também, sempre com a gente aqui, o nosso irmão do louvor, da adoração. O Roberto Rodrigues também, que Deus te abençoe. O pastor Carlos Eduardo, nosso mestre, que Deus te abençoe. O seu Vicente Antunes também, sempre com a gente. A Marilda Santos, um abraço para você, Marilda. O Fernando e a Fernanda Corrêa, lá de Jundiaí, que Deus abençoe vocês. O pastor Antônio José, lá de Flamboyant, Capivari, interior de São Paulo, que Deus abençoe também a sua vida. O pastor Fabiano Gomes, lá de Jacuí, é um mestre também, não sei se você conhece ele. Conheço, conhece, já bati um papo com ele. Maravilha, aqui. Um abração para ele, tem uma história também maravilhosa, né? Sim. De vida, que Deus te abençoe, te prospere cada dia mais. Eduardo Soga, nosso amigo, Ricardinho Flávio, o Ricardinho, o que ele é? O Ricardinho, qual Ricardo? Qual Ricardo Flávio. O Ricardo metidinho, marrentinho, casca grossa. Eu nunca esqueço, Ângela. Eu falo isso milhões de vezes, o pastor Ricardo já está careca de me ouvir falar isso. Eu, num programa conversando com o Ricardo Flávio, só para te lembrar, viu, Ricardo Flávio, porque você é muito marrentinho. Eu pergunto para ele, Ricardo, me diga uma coisa, um cara bom de bola aqui na nossa igreja. Ele olhou para mim com muita seriedade e respondeu, eu. Aí eu achei que era brincadeira dele, eu falei, não, tá bom, mas uma pessoa que você entenda assim, que seja uma revelação aqui, que jogue muito bem, eu de novo. Eu mesmo. Ele é que nem o Cristiano Ronaldo. Eu sou o melhor, né? Eu sou o melhor. Ele levou o programa de hoje ao pé da letra lá naquela época. Um abraço ao presbítero Rediane, nosso amigo também, Haroldo Ferreira, que Deus abençoe a sua vida. Rapaz, comi uma pizza gostosa na casa do Haroldo. Haroldo, eu pensei em você, viu, Ricardo? Coloca 6 cadeiras aí, meu irmão. Seja humilde, convida a família grande.
A Regina Starling também, que Deus abençoe a sua vida. A família Falcone, lá de Pirassununga, que Deus abençoe. O Rimili, o Ricardo Miranda, também, que Deus abençoe a sua vida. A Helenildes Ferreira também. E a Fátima Paz, que Deus abençoe a cada um de vocês. Gratidão, ficamos por aqui. Leandro, muito obrigado. Ângela, muito obrigado. Pastor Ricardo Andrade, gratidão. Gratidão. É o que a senhora levantou a mão? A Heloísa Sanches pode vir e dizendo para o senhor, traga a Dani e o senhor. Meu Deus do céu. Tá Ó, fechado já. E eu percebi que você gosta muito da casa cheia. Eu vou falar para meus irmãos do Rio virem também e vou levá-los até Não a dessa sua vez, casa. tá? Não dessa vez que a gente vai junto. Tá bom. Deus abençoe a todos. A paz do Pai, Senhor Jesus Jesus. abençoe.